Olá, estamos começando mais um episódio do nosso ValiaCast, é o nosso bate-papo, né? Aqui que a Valia sempre vem fazendo no seu canal no YouTube, no Valia Previdência. Se você ainda não está inscrito, se inscreva lá, compartilha, marca o sininho, né, para receber as notificações. E nesse episódio de hoje é um episódio super especial, que a gente vai falar sobre o cenário atual, os desafios atuais do nosso segmento de previdência complementar e a visão de futuro, né? O que é que vem pela frente, quais são as expectativas que o nosso segmento enxerga aí como os passos estratégicos para o nosso futuro. E para isso a gente está contando com presenças aqui mais que ilustres, né? A gente está muito grato pela presença aqui do Jarbas, o presidente da ABRAP. Jarbas, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Daniel. Para nós é uma satisfação muito grande estar participando desse programa, dessa gravação. Nós da ABRAP nos sentimos muito honrados com o convite aqui da Valia, estar aqui junto com o Edécio, né, nosso companheiro de jornadas já de décadas. Né, a Valia é uma entidade que é de vanguarda, uma entidade que é exemplo, que participa de todas as questões da ABRAP, do segmento. A Valia transcende, né, a relação com os participantes. A Valia é uma marca institucional no nosso segmento e na sociedade, é um exemplo. Então, para nós nos sentimos muito honrados de estar aqui participando desse programa. Muito obrigado, viu, Daniel? E obrigado, viu, Edécio? Obrigado mesmo. Muito obrigado. E, Jarbas, a ABRAP é a associação brasileira, né, que representa esse segmento, né, de previdência complementar, né? Sim. Também tem feito um grande trabalho, um grande papel aí pelo setor e pelo país, né, Jarbas? A ABRAP, na realidade, a associação, como você disse, representa o segmento dos fundos de pensão, né? E a ABRAP tem um trabalho assim ela trabalha por provocação, né? Mas também ela trabalha por iniciativa, ela também é um grande ator na sociedade civil, quer dizer, tem uma participação muito forte, com propostas, com projetos, com realizações, e a força da ABRAP, Daniel, né, Edécio, ela está no coletivo, né? O Edécio que integra o nosso conselho, né? O conselho deliberativo da ABRAP. Nós temos uma força muito grande nas comissões. Nós temos cerca de 900 profissionais trabalhando nas comissões. Legal. E esses profissionais são os melhores profissionais das entidades que cedem. Então, é uma doação da entidade, uma doação do profissional, que muitas vezes extra jornada, vai trabalhar, pensar para melhorar o segmento, para entregar um benefício cada vez melhor, para ter a sua participação na sociedade, que realmente lhe foi separada até na Constituição. Então, a ABRAP atua nesse fórum, tanto cuidando das entidades, cuidando do segmento e trabalhando também com a sociedade. Nós temos uma universidade corporativa, né, que o Edécio também avalia, participou da criação da UniABRAP, né? É uma universidade que já tem mais de 30 mil formandos, certificados que passaram por lá, que é de formação, de, digamos assim, reciclagem, de atualização. Então, nós temos a UniABRAP também, que pertence à ABRAP, temos o Instituto Cultural de Seguridade Social e temos a Conecta. Então, nós temos realmente um trabalho feito, voltado não só para as entidades, mas voltado também para a sociedade, para os futuros participantes. Muito bom. Vai ser muito rico esse papo nosso. Igual. E contamos também com o Edécio, né, o presidente da Valia, membro do conselho da ABRAP e também integrante lá do CNPC, né, Edécio? Obrigado, viu, Edécio, pelo seu tempo, estar aqui com a gente. Muito obrigado, Daniel. E um agradecimento muito especial. Em primeiro lugar, ao Jarbas, né? O Jarbas, além de presidente da ABRAP, é um dos mais experientes e competentes dirigentes de fundo de pensão do Brasil, né? Reconhecidamente um profissional com conhecimento profundo da área, e poder estar com ele aqui, né, discutindo conosco as tendências do setor, o que está acontecendo aí em relação aos nossos reguladores, num momento tão rico, né, que a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui, em que o presidente da República acaba de criar um grupo de trabalho que vai rever as nossas normas, ele nos representa nesse grupo também. Então, estar aqui com ele é um orgulho para mim, e eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para todos que estão nos acompanhando. E também um agradecimento à ABRAP, né, a instituição que você representa, Jarbas, e que também preside, que sempre apoiou muito a Valia. O nosso plano família, por exemplo, só existe por conta do apoio que tivemos da
da Abrap. Esse plano, nós vamos falar mais à frente também, estamos com planos muito ousados para o crescimento dele e a Abrap tem sido uma parceira fundamental. Tem nos representado muito bem junto aos nossos reguladores, junto aos órgãos de fiscalização e tem nos dado todo esse apoio técnico através dessas entidades todas que gravitam em torno dela, que tem sido fundamental para o nosso desenvolvimento e para o fomento do setor. Então, eu aqui faço os mais sinceros agradecimentos aí pela sua presença e pelo apoio da Abrap. Muito bom, legal. Inclusive, eu terminei minha pós lá pela Uniabrap, muito bom, e faço parte da comissão também de criação de valor e estratégia. Então, assim, estou na Valia, né, como gestor lá de educação financeira e marketing, então, assim, estou muito bem, eu atesto muito bem aqui, como vocês bem disseram, né, da relevância da Abrap, da Valia, como tem feito diferença na vida das pessoas, né? Então, para começar, né, a gente começar a esquentar esse papo, né, vamos falar um pouco sobre longo prazo. Acho que esse é um desafio da sociedade brasileira quando se fala em planejamento de longo prazo, quando a pessoa se pensa lá em aposentadoria, ela associa ao INSS, e a gente sabe o desafio e a pressão que o INSS vive, né, com essa relação demográfica da base de ativos que contribui com o INSS para pagar os benefícios daqueles que estão aposentados. Acabou de ter o censo agora, que mostra que a sociedade brasileira está crescendo no ritmo mais lento, né, em termos de população, e isso sinaliza essa atenção sobre essa questão do bônus demográfico, né, Jarbas? Como que você vê isso, esse cenário de longo prazo, né, das pessoas se prepararem para se aposentarem de uma maneira digna, de uma maneira realmente sustentável? Então, Daniel, na realidade, a gente, você veja bem, a questão da Previdência Social, né? A Previdência Social, ela enfrenta essa questão da longevidade e também pelo seu modelo, né? Que ele é um modelo de repartição, ele tem aquele pacto que a gente fala pacto de gerações, que a geração presente banca a geração passada, né? Então, esse pacto de gerações, ele foi estruturado, se você olhar e muito rapidamente, ele foi estruturado com bases familiares muito maiores. Então, se você olhar para as famílias dos seus pais, seus avós eram 10 irmãos, 8 irmãos, e hoje, na realidade, esse é um fenômeno mundial, né? Hoje, na realidade, as famílias diminuíram, né? Por questões culturais, né? Por questões de responsabilidade familiar também, e por questão também da mulher ter ido para o mercado de trabalho. Então, se você olhar hoje, olhar as bases antigamente, você tinha 8 trabalhando para bancar um benefício. Hoje a gente não chega a 2, né? Não chega a 2 por base familiar. Então, você tem aí 1,7, 1,8, nós costumamos dizer que nem está se repondo. Nem repõe, né? Nem se repõe. Então, os casais, na média, 1,8, né? O último estudo que eu vi a esse respeito. De forma que esse modelo, quais são os sinais que estão sendo dados, né, no Brasil? O sinal é o seguinte: o benefício da Previdência oficial, que é muito importante, seja o regime geral da Previdência Social, seja o regime próprio, esse benefício ele só vai diminuir. Sim. E ele vai ter 2 aspectos que vão acontecer. Ele vai diminuir de valor nominal e também no tempo, que você pode ver que as reformas trazem também um ajuste com a longevidade. Porque se você olhar hoje, a média etária 83 e alguma coisa anos no Brasil, e 2060 estamos falando em 87, né? Então, na realidade, você está trabalhando com crescimento de compromisso. Então, os sinais das reformas previdenciárias que estão sendo feitas ao longo dos anos e gradativamente, os sinais são nesse seguinte sentido: olha, eu vou diminuir o benefício previdenciário oficial, o regime geral. Ou seja, o benefício vai ser diminuído ao longo do tempo e é isso que está ocorrendo, gradativamente. Portanto, você terá que ter uma outra renda, né? Você terá que ter uma outra renda complementar. E é onde entra o nosso regime dos fundos de pensão. Então, na realidade, o regime complementar ele é um regime de capitalização, onde você acumula. E aí você tem um outro trabalho, como você falou aqui da Uniabrap, um trabalho que a gente faz e procura divulgar, é a questão da educação financeira e também da educação previdenciária, do cidadão acumular o recurso, né? Acumular o recurso. Paralelamente a isso também, se a gente observar, as relações de trabalho elas modificaram. Então, hoje, o CLTista está virando uma raridade.
Então, são empresários, pequenos empresários, micro, quer dizer, cada um com a sua atividade no seu CNPJ, né? Então, também aqui você tem que buscar essa proteção via também, não só o regime geral, né, que ele é importante, mas sobre uma previdência complementar. Então, aqui, a cada reforma que tem, se diminui o benefício, aumenta a idade, né, porque isso é necessário para o equilíbrio fiscal, e, na realidade, aqui tem o papel a previdência complementar, né? Também aqui, só assim, mas para não me estender muito, é uma coisa importante. A previdência, como a gente fala, é a proteção dos riscos, né? É o que diferencia o homem, por ser um ser racional, do animal, que é um ser irracional. O animal, ele age por instinto. Aparece o perigo, ele foge, ele ataca, ele se esconde, né? O homem não, o homem é previdente por natureza. Então, ele não anda em determinado lugar à noite, ele já se cuida, né? A previdência. Na previdência social e na previdência privada complementar, nós estamos na ordem social, que é para proteger os riscos que o ser humano vai potencializar, né, Décio? Então, quer dizer, ele vai... A melhor opção que tem, qual que é? É ele ficar velho e viver bastante. Muito melhor que morrer, né? Quer dizer, A outra opção é morrer, né? Melhor Melhor é morrer novo. Né? Então, quer dizer, ele vai ficar velho. Fora isso também, então, você protege lá idade avançada, invalidez, né, morte, né, doença. Esses riscos a gente protege na previdência complementar de forma complementar ao regime geral, né? E nesse sentido tem uma coisa que tem uma beleza aqui, Daniel, que eu sempre falo isso e que é motivacional e que a gente por instinto também faz e sabe disso, mas eu lembro sempre isso, né? Na realidade, o cidadão hipoteca o que ele tem de mais valioso quando ele contrata um plano de previdência que avalia. Porque ele fala assim, Edécio, se eu morrer, minha família vai estar protegida, que eu tenho um plano com você. Então, na realidade, esse pertencimento que você tem na previdência privada fechada, nos fundos de pensão, esse pertencimento é uma coisa única e é uma via de mão dupla. O dirigente sabe disso, o dirigente se apaixona, nós somos apaixonados, o EDES também, quer dizer, às vezes até muda o diário, num determinado momento, a patrocinadora, não precisa trabalhar em tal lugar, mas você já quer voltar. Quer dizer, nós somos exatamente porque a gente tem esse compromisso com aquela entrega do benefício. O nosso negócio é entregar o benefício, e a gente sabe que essa caminhada é de 30, 35, 40 anos. Então, assim, com as reformas previdenciárias que vão ocorrer sempre, vai ser uma realidade as reformas previdenciárias. Para o nosso segmento, se abre um canal de oportunidades e é onde nós estamos trabalhando fortemente para oferecer a previdência complementar, digamos, para todos. Legal. Aproveitando também essa questão da reforma, formando a questão da cultura previdenciária, né, e da educação financeira, que é um problema, concluindo aqui, né, para não me estender muito, né, mas é um problema mundial, né, a questão de cultura previdenciária. Não é o Brasil, não é o Brasil, não. Você vai no mundo inteiro, os níveis de conhecimento de preparação para o futuro, ele é pequeno. É baixo. Ele é baixo. Então, assim, a Previdência Social já tiveram reformas nos governos passados e terão novas reformas. É inevitável que haverá novas reformas, né? Sem dúvida nenhuma. Com essa direção de reduzir benefício para poder sustentar, né? Sustentar. E, às vezes, postergar a idade para começar a usufruir do benefício. Sim. E a Previdência Complementar, como você bem disse, né, Jarbas, é um investimento que vira benefício e é para a vida toda e até depois. Quando você falece, ainda deixa... Você pode deixar para o seu cônjuge, para os seus filhos. Então, é uma proteção de longo prazo, né? Sim, nesse modelo de capitalização, a sua importância, né, nós vamos falar mais, né, mas a sua importância na sociedade, né? Você investe em empresas, essas empresas geram empregos, geram tributos, acumulam, dão lucro, depois volta para o participante lá na ponta, a hora que ele vai receber o benefício, que o nosso objetivo é entregar o benefício. Tudo isso são meios que nós vamos chegar. Todo mundo ganha, a sociedade ganha em todos os pontos. E depois ele consome o aposentado, né? E esse dinheiro volta também para a empresa, porque ele vai investir, ele vai comprar bens de consumo. Você gira a economia por meio de investimento também. Por meio né? de investimento. Isso aí. E também investimos em títulos públicos, você também banca o financiamento da dívida pública, o que permite que a taxa também seja um pouco mais baixa. Né? Sim, sim. E aí a Previdência Complementar, como bem colocado, ela se torna necessária, assim, fundamental para que você tenha um futuro bem equilibrado, né? Não é nem plano B, para uns vai ser plano A, ter uma Previdência Complementar como essas que a gente oferece.
E aí, né, Décio, a gente tem hoje no Brasil, entre aposentados, 3% no máximo contam com uma parte de renda vinda de uma previdência complementar. E quando você olha nos ativos, de quem investe, no Brasil não chega a 10% de quem tem uma previdência privada, né, uma previdência complementar. Quer dizer, é pouco frente ao que o país precisa, mas, por outro lado, é uma oportunidade, né, para crescimento. Né? A gente tem um espaço aí grande para aumentar essa cobertura previdenciária, não é isso? Infelizmente, né, Daniel, a gente ainda tem uma cobertura da Previdência Complementar muito pequena no Brasil, como você acabou de enfatizar isso. Mas instituições como a Valia esse ano, nós vamos comemorar nossos 50 anos, né? Há 50 anos a gente vem pagando benefícios, né? A gente tem uma folha mensal que nunca atrasou nessas décadas todas, que todo mês, faça chuva ou faça sol, chega no último dia útil do mês, o nosso aposentado recebe lá, os nossos 25 mil aposentados recebem lá, né, o seu benefício, que o diferenciam da média brasileira, sobretudo dos aposentados. Quer dizer, de fato, apesar, né, da pouca cobertura, nós, na Valia e os demais fundos de pensão aí do setor, né, temos já uma experiência muito bem sucedida de pagamento de benefícios, de concessão de benefícios e de impacto na vida das pessoas, né, de transformação da vida das pessoas, de mais dignidade, de mais qualidade de vida na terceira idade, para um grupo representativo de pessoas. No caso da Valia, né, 25 mil assistidos, 110 mil pessoas contribuindo aí para construírem também a sua aposentadoria complementar, a sua renda complementar. São 29 bilhões de reais que nós administramos, que é dinheiro desses participantes, e que acabam por credenciar a Valia, né, pela solidez que ela tem, pela confiabilidade, pelos índices de solvência, né, todos os nossos planos, eles são superavitários, né, a gente tem um histórico de distribuição de superávit desde 2007, muito representativo. Então, todo esse nosso histórico e esse vasto mercado que você acaba de citar, já que um percentual tão pequeno da população que é atendido, né, nos credenciam aí a pensar num crescimento bastante maior para atingir novos públicos, para poder permitir que mais gente usufruam dessa qualidade de vida que é diferenciada no nosso aposentado em razão da suplementação que ele recebe, né? Ele tem 2 benefícios, né? Além do benefício da Previdência Oficial, do Sistema Geral, do regime geral, ele tem também o complementar. E a gente gostaria muito, né, de que mais pessoas tivessem acesso a isso e entendo que a nossa Valia é uma instituição que poderá crescer bastante aí dentro desse ambiente que nós temos. E aí, né, Décio e Jarbas, apesar de, por um lado, você ter uma cobertura previdenciária para uma fatia ainda pequena da população, e é importante que isso se estenda, mas, por outro, ainda assim, o nosso segmento ele tem uma relevância enorme na economia do país, né, como investidores institucionais. Como é que está esses números em termos de setor, Jarbas? Pode compartilhar um pouquinho com a gente? Sim. Nesse modelo nosso de acumulação, Daniel, a gente tem, pensando nas 272 entidades, nós temos, se você pensar só no segmento fechado, né, no segmento de fundo de pensão, nós temos aí de 12% a 13% do PIB, né, que nós estamos falando aí de 1 trilhão e 200 bilhões investidos. Ele está todo investido na sociedade aqui. Sim. É título público, é empresa, ações, operações estruturadas, então ele está todo investido, né? Então você imagina o que isso gera de emprego, né? No ano passado, nós pagamos 88 bilhões em benefícios. Então, 88 bilhões. Para você ter uma ideia, Daniel, nós tivemos uma audiência no Ministério da Fazenda com o secretário, e ele estava com 2 assessores, e eu falei que nós tínhamos pago 88 bilhões. E uma assessora dele, muito educadamente, falou assim: doutor, o senhor não está enganado? Não é 88 milhões? Ela até muito educadamente, com muito jeito. Falou: o senhor não está enganado? Falei: não, é 88 bilhões mesmo. Aí ela pegou e anotou, né? Então, você vê bem o que se devolve, né, para a sociedade. Isso é o benefício, né, da Valia.
para cada um dos participantes. A outra coisa que nós também temos, né, uma questão muito interessante, é a questão que o nosso compromisso é, se o participante tem um benefício de R$ 1.000 ou de 50 mil, a importância que a Valia dá para esse participante é a mesma. Isso. Porque os R$ 1.000 para aquele cidadão, às vezes, é muito mais importante que o que recebe 50 mil. Porque, às vezes, ele só tem aqueles R$ 1.000, o participante. Então, essa questão humanitária, né, nesse segmento. Então, a gente trabalha. E também, nesse sentido, se a gente pensar, e só revisitando, nós fomos incluídos na ordem social da Constituição. Então, nós estamos na Seguridade Social. É o seguro da sociedade. Não é por acaso que a Previdência Privada está ali. Se só marca a Previdência Aberta, nós temos 25% do PIB. O nosso sonho é bater 100% do PIB com países mais avançados, com alguns mecanismos que nós estamos trabalhando, inclusive, para chegar. Então, se você observar nessa linha, o próprio Estado, a nação brasileira, vê a previdência privada como um dos pontos fortes de proteção social. Nós estamos na ordem social da Constituição, nós não estamos na área financeira. Porque como tem a questão do glamour, né? Você tem tanto investido, normalmente porque a imprensa no capitalismo é assim, né? Sim. Dificilmente ela fica divulgando, ela pagou 88 bilhões de benefício, não é isso? Ela fala quanto tem investido. Está perfeito, é importantíssimo esse papel. Mas o fato é que a proteção social que a gente outorga para as pessoas, a gente sabe que você avalia, tem, né, Décio? Tem participante aí com mais de 100 anos, não é isso? Recebendo o benefício. Então, quer dizer, é uma questão fantástica nesse sentido. Então, essa proteção para o indivíduo, a estabilidade e, invariavelmente, os benefícios da previdência privada, eles são superiores ao benefício do regime geral. Se você olhar isso hoje, né? E com essa diminuição cada vez maior, na realidade, a nossa importância aumenta cada vez mais. Então, é importante que o cidadão poupe, na realidade, que a gente tenha essa participação na sociedade, na economia, é nosso papel. Como você colocou, nós somos investidores institucionais. Sim, e esse social, né, ele até remete ao S lá do ESG, né? Nós temos uma relevância e um papel de cuidar de pessoas, né? Esse social que não é só o investimento em si. A gente entende que o investimento é o meio de cuidar de pessoas, de ajudá-las ou andar junto com elas nessa construção de uma vida melhor em todos os aspectos, né? Então, Décio, como é que você vê isso, né, na Valia especialmente? A visão nossa é muito clara, né, esse propósito que a gente tem sobre o social, né, o cuidar de pessoas, né? Exatamente, Daniel. A sigla é ESG, né, que vem do inglês para meio ambiente, o social e governança, né? Óbvio que tanto o meio ambiente quanto a questão de governança também são muito caras aos fundos de pensão, né? Em termos de governança, a gente tem estruturas de governança muito robustas, um nível de transparência e de participação na gestão que a gente se impõe, né, que nos coloca aí como no nível de governança bastante elevado, é uma preocupação muito grande nossa, como em relação às empresas que nós investimos também, que tenham uma boa governança, a mesma coisa em relação às questões ambientais, né, a preocupação que a gente tem na hora de investir, né, de que as áreas investidas, né, tenham consciência ambiental e tal, são sim questões relevantes para nós também. Mas o foco, o centro, é sem dúvida o social, é como o Jarbas falou, né? Por isso que nós estamos no capítulo social da Constituição, né? Esse é a nossa vocação. E no caso específico da Valia, a gente tem um fator que nos unifica, tanto a equipe quanto a direção da Valia, que é um propósito muito forte, né, que é ajudar as pessoas a construir um futuro digno e sustentável. Esse é o propósito que nos move e, assim, esse é um propósito realmente compartilhado por toda a equipe. Todo empregado da Valia tem isso muito claro na cabeça e trabalha muito focado nisso, né, o que ressalta ainda mais, né, o nosso papel social, que passa, inclusive, pela educação financeira, né? Não se faz previdência sem educação financeira, né? O grande empecilho para você ter um sistema robusto de previdência complementar, né, que vai ser, como você mesmo falou, o primeiro pilar, porque, né, a previdência oficial, em razão desses números que o Jarbas trouxe, né, da população jovem encolhendo, da população idosa aumentando muito, ela vai perder importância e a grande relevância no futuro será da previdência complementar. E previdência complementar passa por um processo de educação,
Porque tem que ter renúncia à parte do consumo, tem que ter consciência, né, a visão de um homem prudente, né, de olhar para frente, de entender que se hoje é verão, amanhã vai ser inverno, e que tem que estar, que é no verão que você se prepara para atravessar o inverno. Então, esse processo de educação financeira, a gente investe muito na Valia para poder as pessoas terem essa consciência. Nós agimos também no presente, porque é no presente que você faz a diferença, né? É no presente que você faz as suas contribuições e constrói seu patrimônio, e também, assim, para facilitar esse presente, nós temos também a questão dos empréstimos, né? Endividamento é uma das questões mais relevantes quando você fala de educação financeira, porque a dívida, o endividamento, ele pode ser um remédio ou pode ser um veneno, né? Há famílias que se destroem porque se endividam de uma maneira negativa, de uma maneira para consumo imediato, né? Infelizmente, a gente vê na Páscoa, por exemplo, para ficar num exemplo, as lojas oferecendo ovo de Páscoa em 5 vezes no cartão. Imagina, você assume uma dívida para comer chocolate. Quer dizer, não é uma dívida sustentável. O percentual de dívida em relação ao PIB no Brasil é muito menor do que o nível de endividamento que você tem nos Estados Unidos, por exemplo. Mas tem uma grande diferença. Nos Estados Unidos, o maior endividamento é para a compra da casa própria e o segundo maior é para a compra de carro. Né? Não é para comprar chocolate, não é o crédito rotativo do cartão de crédito. Né? Quando você faz um empréstimo para comprar uma casa, por exemplo, né, aquilo se equipara a uma poupança. Né? Porque você vai renunciar ao consumo imediato ali para pagar a sua prestação e ao final de 25, 30 anos a casa é sua. Então, foi um empréstimo que gerou uma poupança, gerou um patrimônio para a família. Agora, quando você usa o seu cartão de crédito, faz um empréstimo para comprar um tênis Nike, para comprar um celular, né, aquilo se esvai rapidamente e você fica com a dívida. Então, a grande parte das famílias brasileiras hoje, infelizmente, estão com dívidas muito caras, né? Dívidas com cartão de crédito, dívidas com cheque especial. E nós oferecemos taxas de empréstimo muito mais baixas, né? Que as pessoas podem, inclusive, usar para equacionar nessas dívidas caras ou para adquirir bens duráveis que possam, né, no exemplo da casa que eu dei, né, se virem até como uma forma de juntar dinheiro. A gente viu recentemente o governo tentando limitar o juro do crédito consignável para os aposentados, chegou a lançar 2% como limite, os bancos pararam de emprestar, né? E nós já emprestamos a taxa muito mais baixa do que essa, né? Mesmo com o tabelamento, mesmo com a ação do governo, a nossa taxa de empréstimo é bastante mais baixa do que a do crédito consignado, que as pessoas podem. Então, assim, nós atuamos para garantir o futuro, mas nós atuamos também, né, para dar facilidades para o presente. Nós geramos poupança de longo prazo para o país, né? O Jarbas comentou da geração de emprego que isso traz, né? Tanto para o investimento das empresas quanto para o investimento público, né? Já que a gente é o grande consumidor de título público, financiamos o Estado também. Então, assim, de fato, o papel social da Previdência Complementar é muito relevante e quanto maior, né, for a quantidade de pessoas nesse sistema, quanto maior o volume dessa poupança, maior será o impacto que nós vamos causar na sociedade dentro do ES e do ESG. Legal. E essa parte do endividamento, né, no Brasil nós temos aí em torno de 78% das famílias endividadas e em grande parte em cartão de crédito, como o Edécio realmente comentou. Nós precisamos investir sim em educação financeira e previdenciária, porque até para conseguir fazer um planejamento futuro adequado, é importante arrumar a casa, estar com esse presente organizado, avalia, além do empréstimo já com taxas muito competitivas e uma parcela que cabe no orçamento, porque ele tem um horizonte maior de prazo, ele também tem outros mecanismos de ajuda, né, de apoio em termos de estratégias de educação financeira. Inclusive, nós lançamos há pouco tempo o Valia Verso, né, que é um site valiaverso.com.br, que tem inúmeros recursos de educação financeira totalmente gratuitos, né? Então, acho que esse é um investimento importante aí no segmento, em ajudar esse social
também nessa parte de organizar financeiramente. Jarbas, na Abrap também tem essa visão, né, sobre essa consciência financeira e previdenciária, né? Sim, nós temos trabalhado muito nisso. E a questão é do empréstimo, né, que o EDS abordou muito bem aqui. A rentabilidade do empréstimo vai para o próprio participante. É verdade. Então, na realidade, ele está fazendo um investimento no plano de benefícios dele. Porque nós somos sociedade sem fins lucrativos e o recurso é do plano. Então, eu empresto para ele e retorna. Quer dizer, a gente tem trabalhado muito fortemente nesse sentido. A gente está procurando, inclusive, nessa questão de educação financeira e previdenciária, nós estamos tentando até ver se a gente consegue acessar, né, e com o apoio lá do EDES, também no nosso Conselho Deliberativo, se a gente consegue acessar até mesmo os governos estaduais, as escolas. Lá na Uniabrap nós temos um projeto já que está em andamento, está sendo realizado, que é um curso gratuito para a gente mandar para as escolas. Ótimo. Então, no secretário da Educação Estadual, secretários municipais, quer dizer, nós temos trabalhado nisso fortemente, para que o cidadão tenha realmente essa consciência, né? Porque é possível. Nós temos participantes que recebem R$3.000 e poupam 10%. E nós temos participante que recebe R$10.000 e não consegue poupar R$500. Ou seja, ele está indo no consumo realmente, né? Então, ele não está sendo previdente. Mas isso é uma responsabilidade também que nos cabe. É o despertar, né? O despertar da sociedade. E a gente encara, assumiu, né? Oxalá todas as entidades, todo o segmento fosse, digamos, como uma valia, né? Que trabalha diariamente sobre esse tema, né? Para formar as gerações aí, né? E o regime é de, como nós falamos, ele é de capitalização e ele é individual. Então, quem poupar mais vai ter um benefício melhor e vai ter uma terceira idade melhor. E quem poupa mais, também estatisticamente a gente pode falar, vive mais, porque vive melhor. Vai ter melhores planos de saúde, vai ter uma melhor assistência, vai ter melhores condições de adquirir remédios, se necessário for, né? Porque a longevidade está extremamente ligada a isso, aos cuidados. Então, essa questão é fundamental. E nesse aspecto, né, do investimento para construir o seu próprio benefício no futuro, né, nós temos o tempo a nosso favor. A pessoa, quanto mais tiver o tempo como aliado, quer dizer, quando ela começa mais cedo esse investimento, ela pode ter um esforço menor de investimento e, com muito longo prazo, ela consegue retornos, um acúmulo muito bom. O desafio é que as pessoas, às vezes, começam a dar mais atenção para isso quando tem uma idade mais avançada, que aí o tempo é menor. Enquanto que os mais jovens, que têm tempo, às vezes não estão olhando para esse assunto. Então, a gente precisa chegar em todas essas gerações, porque também nunca é tarde, para estimulá-los a esse investimento responsável. Não é aquele investimento aventureiro, né, de ganhar milhões em 3 dias, né, investe aqui, não é nada especulativo. Alguns vendem cursos milagrosos, atalhos milagrosos aí de investimento por aí. Aqui não, é um investimento sustentável, pé no chão, seguro e de longo prazo. Acho que tudo isso passa pelo nosso desafio de consciência financeira. Mas falar um pouquinho de regulação também, né? Nós temos tem muita coisa boa para acontecer no segmento, tem expansões aí para ocorrer, mas também tem que ser de maneira segura. Então, nós estamos num segmento muito regulado e aí eu queria um pouco dessa visão, dessa opinião de vocês sobre como ser seguro sem ser burocrático excessivamente, né? Qual que é esse limite e como que tem sido a tendência com a Previc, com o próprio CNPC, nessa direção de regulação, de burocracia, sem abrir mão da segurança, né? Mas também dando condições do segmento crescer de uma maneira mais fluida também, né? Sim. Esse ponto, Daniel, também é um ponto muito relevante. O que acontece? Nós sabemos que tem que ter a fiscalização do Estado, entendemos como relevante. Uma supervisão baseada em riscos, olhando, ajudando, né? Porque o papel da previdência privada também, quer dizer, as obrigações que nós temos, ela é obrigação de toda a sociedade, é governo e sociedade. Então, nós temos que trabalhar irmanados. Temos algumas divergências, temos que debater. E o que aconteceu? Ao longo dos últimos anos, nós tivemos um acúmulo de normas. Então, na realidade, o nosso segmento ele ficou um segmento muito regulado, que às vezes você vai decidir uma questão um pouco diferente, você fica na dúvida se não tem nenhuma norma que está contrariando aquilo, né? Não digo para as operações rotineiras. Então, isso é comum. Tanto é que eu até tive um evento aqui no Rio, na Ordem dos Advogados, e estava a fiscalização da Previc lá, e eu até perguntei isso no ano passado. Falei assim, vocês têm segurança
de todas as normas de investimentos, eu vou perguntar para vocês aqui, nós estamos né, aqui agora, nós estamos transparentes. Aí a fiscalização falou, não, nós não temos. Eu falei assim, não, porque é tanta norma. Então, o que nós pedimos para o ministro da Previdência, pedimos para o CNPC, pedimos para o superintendente da Previc, para o secretário de Previdência Privada. Olha, nós não precisamos de mais normas. Nós precisamos, inclusive, enxugar. Nesse sentido, a ABRAP fez um trabalho e revisitou todas essas normas superpostas. Temos 52 diplomas pequenos, mas que precisam ser eliminados, porque, na realidade, estão superpostos. Fizemos um estudo e encaminhamos, com o apoio do Conselho Deliberativo, da ABRAP, encaminhamos para o superintendente da Previc. E pedimos, nós não precisamos de normas mais. E nós fomos atendidos. Olha, nós já temos aqui mais de quase 30 anos nesse segmento, né, Décio? Né? Exatamente. Assim, cada um. E se somar os dois, quer dizer, cada um. E, na realidade, esse semestre nós estamos comemorando, hoje é dia 30, que não teve nenhuma norma trazendo mais exigência. As poucas normas que foram editadas foram para descomplicar, né? Perdas preditivas, Exatamente. Na realidade, prorrogação do prazo para o CNPJ. Ou seja, as normas que foram editadas pelo Conselho e pela Previc foram normas para descomplicar. Então, a gente está trabalhando nisso, vai melhorar, porque, na realidade, também, Daniel, eu acredito nisso e assim, eu tenho... As relações entre pessoas são relações de confiança. As relações são de confiança. Depois você materializa num documento. Existe até um ditado que fala assim, não tem negócio bom com gente ruim. Você pode fazer o contrato que for, que depois vai dar um problema no contrato. Então, na realidade, nós precisamos cada vez ter mais esse documento simples, porque o participante, ele confia, o participante da avalia, ele confia na avalia. A partir do dia que ele faz um plano com a avalia, eu tenho certeza que ele passa a dormir mais tranquilo. Com certeza. Porque eu falo assim, eu já tenho uma proteção aqui. E isso não tem dinheiro que pague. Por isso que cada inscrição de participante a gente comemora, porque é bom para ele. Não é isso? Então, a relação de confiança. Então, o contrato ele precisa existir, até porque nós passamos, os documentos têm que ter o registro, o contrato tem que existir, mas para o participante, no detalhe, se tem um instituto ou outro ali dentro, na realidade, o que ele precisa saber é o seguinte, está bem cuidado e eu estou com isso contratado. E está rendendo e estão cuidando. Quer dizer, então, a gente está trabalhando muito nisso e em todas as frentes. E a ABRAP tem um papel fundamental nesse fomento, porque essa questão é uma questão fundamental, porque me desonera o dirigente. Porque senão o dirigente vai ficar só sobre normas. Temos um trabalho para fazer também nos cultural, mas também a fiscalização, também os órgãos de supervisão. Porque também, às vezes, até por desconhecimento da operação, adotam práticas que não são recomendáveis, né? No sentido de repente, autor, quer dizer, que são coisas que podem ocorrer. Então, a gente está trabalhando nisso, quanto mais vamos melhorar, estamos otimistas. Esse ano, nesse aspecto, nós temos que comemorar realmente. Como eu disse aqui, não tivemos nenhuma norma com mais uma exigência para a entidade. Um semestre. Fechamos o semestre, né? Fechamos o semestre. Então tem como... E às vezes a gente fala, as pessoas riem. Falam, não, porque era cada mês, não é isso, Edécio? Exatamente. Um mês e meio, uma nova norma, você tem que mexer num detalhe aqui, tudo te consome. É tempo, custo, né? E mais do que isso, você perde o tempo também para o fomento, para trazer mais participantes. Isso aí. E, Edécio, o que você vê dessa parte da regulação, né? Como o Jarbas disse, você também está lá no CNPC. E a vida na avalia sob essa ótica, né? Como é que... Não, o Jarbas trouxe muito bem, assim, a primeira coisa é endossar a liderança e a atuação que a ABRAP tem tido em relação a esse assunto, né? A ABRAP tem sido uma gigante no sentido de buscar melhoria, né, no marco regulatório da Previdência, né? Tem sido muito presente, tem oferecido propostas, assim. Hoje, nós temos na Previc, né, que é o órgão que nos supervisiona, nós temos uma proposta da ABRAP para a simplificação de todas as normas. Então, tem sido uma atuação realmente estratégica para o setor e tem contribuído muito, né? Isso que o Jarbas falou, até agora não tivemos nenhuma complicação maior introduzida nesse semestre, ao contrário, tivemos até algumas simplificações. Isso tem, né, isso é resultado de uma atuação muito efetiva, muito competente, muito presente da ABRAP. Realmente tem sido fundamental. E, além do mais, né, nós temos percebido, né, Jarbas, nas autoridades,
tanto no CNPC, que é o regulador, quanto na Previc, que é a supervisora, né, que faz a fiscalização e a supervisão do setor, né, um desejo realmente de fazer uma transformação que destrave aí algumas questões estratégicas que possa permitir o fomento do setor, né? Há, de fato, uma boa vontade das autoridades no sentido de reduzir burocracia, de reduzir exigências, de fato fomentar o crescimento, o crescimento da Previdência Complementar. Há uma percepção pelas autoridades da importância do setor, de como isso é relevante, de como a sociedade brasileira realmente precisa desse segmento assim, estamos bastante otimistas, né, de que essas travas, esse excesso de burocracia, excesso de conservadorismo, provavelmente serão endereçados aí ao longo dos próximos meses, em razão dessa motivação que a gente percebe nas autoridades, nesse sentido, né, de melhorar essa regulamentação. O presidente da República, né, editou um decreto, criando um grupo de trabalho responsável por fazer propostas e levar o CNPC para alterar e melhorar essas regras nesse sentido. Nos permitiu, ao nosso setor, indicar um representante, né? O Jarbas, como presidente da ABRAP, é o nosso representante desse grupo de trabalho. O resultado desse grupo de trabalho será submetido ao CNPC. No CNPC, eu estou representando o setor. Então, teremos, né, 2 fóruns aí para tentar atuar, tanto no nível do grupo de trabalho quanto no nível do CNPC, no sentido de buscar essa melhor regulamentação, essa simplificação, né, essa desburocratização, para que nos permita avançar, que nos permita crescer, que nos permita, de fato, fomentar a Previdência Complementar no Brasil. Que bom, é criar um ambiente propício mesmo, né? E falando sobre crescimento, né, fomento, sabemos que a ABRAP passou agora por uma revisão, uma construção de um planejamento estratégico. Valia também tem passado por essa fase, né? Então, olhando para o futuro, né, Jarbas, o que você pode compartilhar com a gente sobre os principais pontos-chave estratégicos de direção que a ABRAP está sinalizando no seu planejamento? Então, no nosso planejamento estratégico, Daniel, nós ficamos reunidos lá 2 dias, né? O Décio, inclusive, esteve lá, participou conosco, 2 dias pensando uma previdência para melhorar. Essa é a beleza, né? E o nosso projeto, a gente fala, ele é sempre um projeto de nação. Independe de qual partido está comandando o país, né, em determinado mandato, tal, porque nós temos um contrato, né, eu também falo isso, a beleza desse contrato, né, ele é o contrato mais longevo que o cidadão faz, contratar. E onde ele só coloca, deposita o dinheiro e ele não vê nada. Porque quando você compra um imóvel, ainda que seja na planta, eu vou falar o que eu penso. Quando eu comprei o primeiro apartamento, eu olhava lá, era no 3º andar, eu passava lá, tinha o terreno, mas eu via mexendo lá, eu já via como era meu apartamento. Você entrava num consórcio do carro, você vê o carro lá na concessionária, não é o seu carro. Esse contrato nosso não é um contrato, o cidadão deposita o dinheiro, recebe as informações para ele receber dali 35 anos. Então, a gente tem... O que nós fizemos ao longo assim, desse tempo? A gente simplificou, e nisso, apoio de entidades como a Valia, a gente simplificou as questões regulamentares. Nós fizemos isso, não é isso? Então, criamos a figura com a legislação do instituído. Depois tivemos o setorial, aí surge um plano família, surge o corporativo. Então, hoje é possível qualquer pessoa, ela vai ter que ter um vínculo. Vai ter que ter um vínculo com a Valia, eu vou ter um vínculo com a ABPREV, tá certo? Com o Fundo de Pensão dos Advogados. Na realidade, ela vai ter que ter algum vínculo para ela poder entrar. Mas qualquer pessoa pode participar de um plano de previdência fechado. Porque, na realidade, quem paga benefícios efetivamente na nossa sociedade, na realidade, no regime privado, é entidade fechada. São os fundos de pensão que pagam. Nós não temos mais nenhuma outra para comparar conosco em relação a pagamento de benefícios. Como você viu aqui, nós falamos de 80 bilhões, né? 88 bilhões. Quer dizer, é dinheiro que, né, a folha da Valia, como o Edécio falou aqui, é maior do que a receita de muitos municípios, de milhares, só vou falar milhares mesmo, de municípios, uma folha mensal, não é, da Valia. Exatamente. E o que é isso? É um recurso que foi acumulado, né? Então, nesse sentido, a gente simplificou os planos.
dando segurança, mas hoje a gente tem. Então, hoje é possível, né? O possível familiar, né? O Valia Família, quer dizer, é possível participar. Vai ser possível um fornecedor, tem algumas regras contratuais, claro, mas poder participar. Então, nesse sentido, a gente está trabalhando nisso. No macro, nós temos questões para serem tratadas, né? Por exemplo, regras tributárias. A gente já tem projetos de lei para quem faz a declaração no imposto simplificado. Porque esse não tem aquele incentivo dos 12%, Sim. que é só para quem faz na completa, né? Então, a gente tem, né? Os regulamentos também, se você observar, o regulamento é o contrato que o participante faz com a entidade. Eles estão mais flexíveis, né? Eles estão mais flexíveis. Trabalhamos fortemente lá na Uniabrap, como eu falei aqui no início, na questão da formação dos dirigentes, né? Da formação dos dirigentes. Também no aspecto digital, né? Hoje nós estamos vendo que vai ser necessário a gente ter plataformas de contratação, né? Porque hoje está mais impessoal. Embora a nossa atividade seja uma atividade extremamente humana e de sensibilidade, e para mim, acho que para o Edécio, que somos aqui os mais jovens aqui na sala, para nós não tem nada melhor que sentar numa mesa e olho no olho, não é isso? Sim, verdade. Agora, nós temos que ver que nós temos uma geração digital aí, né? Às vezes eu não consigo falar com meu filho se não seja através do WhatsApp, não é isso? É verdade. Então, na realidade, a gente também tem que trabalhar, nós estamos trabalhando nesse segmento aqui, na questão assim também do crescimento e da oportunidade. Uma outra coisa que nós temos e estamos debatendo, inclusive trouxemos o Ministério da Previdência, na pessoa do secretário, e o Edécio conhece muito bem isso também, até melhor do que eu, nós temos uma proposta de reforma onde eu vou ter o segundo pilar, que é o pilar de previdência fechada, no caso do nosso segmento de previdência privada, vai ser obrigatório. Porque já que o Estado está diminuindo e vai caminhar para um salário mínimo, porque isso a gente enxerga lá na frente. Ele vai caminhar para um salário. Hoje a média já não dá 2 salários, a média do benefício do regime geral, hoje. Então ele vai caminhar para um... Eu tenho que ter um outro que vai ser obrigatório. O cidadão vai ingressar, ele vai ter um segundo pilar até um determinado valor obrigatório de capitalização. O que já acontece em vários países, né? Isso já temos em vários países. Nós não estamos inventando a roda, não. Nós estamos olhando e assim se torna. Isso é possível? É plenamente possível. A outra questão que a gente tem que trabalhar também, a questão da inscrição automática, né? Inscrição automática. E um outro ponto também para a gente registrar aqui, esses sinais que eu falo, né? Porque é lógico, você não pode mudar a Previdência da noite para o dia, porque senão o governo até cai. Ele tem que... São graduais, vai preparando a sociedade. Você vê a questão dos entes federativos, né? Se você olhar a reforma da Previdência em 98, a emenda constitucional 2098, tivemos várias depois. Ela já sinalizava que o servidor público teria que ter uma previdência complementar. Isso foi ocorrer agora em 2019, que tornou obrigatório para os entes federativos, seja Estado, seja município, seja União ou seja do Distrito Federal, o servidor público que é contratado hoje ganhar acima do teto do INSS, ele tem que ter uma previdência fechada, uma previdência privada separada. Então, os entes federativos. Também nós estamos crescendo muito nesse segmento. Já temos dezenas já de planos contratados com prefeituras, né? Aquelas entidades que entendem que são vocacionadas para isso. Então, a gente está assim, trabalhando nisso fortemente. Nós fizemos uma apresentação de um projeto de reforma onde contempla a questão da inscrição automática, onde contempla a questão do segundo pilar obrigatório, vai ter que acumular. Isso é possível, é plenamente possível. Como você disse aqui, nós temos modelos no mundo, né? Podemos até fazer melhor, aperfeiçoar, mas você tem modelos para trabalhar. E também nessa questões tributárias. Também, Daniel, devo falar aqui assim, com tranquilidade. As nossas propostas de reforma tributária, nenhuma tem renúncia do Estado. É tudo investimento. Vai retornar muito mais para ele. E o que eu estou falando, nós estamos colocados em estudo, o professor Roberto Afonso aqui, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quer dizer, são estudos técnicos. E a hora que a gente vai apresentar para o governo, a gente leva isso e fala, olha, isso aqui que nós estamos falando é assim, vai ocorrer dessa forma. Né? A questão da opção no regime tributário para o momento do benefício, temos projeto de lei nesse sentido. Então, a gente tem vários projetos para melhorar. Quer dizer, para melhorar. Tá bom? Tá. Mas nós estamos trabalhando realmente para melhorar cada vez mais. Porque é importante, né, para o indivíduo. Sim. E ser importante para o indivíduo, para cada um deles, é importante para a sociedade. Todo mundo ganha. O segmento da previdência privada, né, todo mundo ganha. Com certeza. É um ganha-ganha. É um ganha-ganha. Todo mundo ganha. Muito bom.
E Edécio, na Valia, né? A gente tem passado por essa fase de revisão do nosso planejamento estratégico, que dá para adiantar em linha, especialmente com o que o Jarbas falou na Abrap, né? Tem muitas coisas que estão coincidentes, né? Essa visão de expansão, por exemplo, é uma delas, né, Edécio? Com certeza. Nós, como o Jarbas falou, né, eu participei lá do evento de planejamento estratégico da Abrap e estamos, né, concluindo agora o nosso evento, a nossa avaliação estratégica na Valia também, e a gente realmente percebe um alinhamento grande. Aqui na Valia, a gente fez um processo muito estruturado, né, de planejamento estratégico, de primeiro olhar para fora, né, de entender quais são as demandas, o que a população está pedindo, o que é esse ambiente macroeconômico do país, essa situação social, né, para onde está caminhando a previdência oficial, o que nós vamos precisar de oferecer, qual é o perfil da mão de obra que nós vamos atender, como, né, as pessoas cada vez mais com contratos alternativos de trabalho, né, cada vez menos seletistas, né, mais pessoas autônomas, mais pessoas PJ, esse tipo de tendência. Então, fizemos uma avaliação de onde é que nós podemos servir, né, o que a gente precisa fazer, quais são, né, os perfis de público e os produtos que serão demandados. Estudamos também quais eram, né, as ameaças, onde é que estava a competição, né? Nós competimos com outros instrumentos de poupança, lógico, né, com bancos, com, né, gestoras de recursos, mas competimos principalmente com o consumo, né? E essa é uma competição difícil, o Jarbas explicou isso muito bem, né? Uma coisa é eu ir lá na agência e comprar um carro, eu estou vendo o carro e eu vou aproveitar o carro agora, né? E é muito bom dirigir um carro novo, todo mundo sabe disso. Outra coisa é a minha aposentadoria, que vai ser daqui a 30 anos. Né? Então, é uma competição também difícil, que demanda muita educação, demanda muito trabalho de convencimento, de educação, né, da pessoa realmente entender, né, que ela precisa ser feliz agora, mas ela precisa ser feliz lá na frente também. Ah, mas eu posso morrer. Mas pode não morrer também. Né? Pode, provavelmente vai viver muito tempo. Normalmente não vai viver, você vai viver. A maioria está, né, muito, chegando perto lá do 100 e daqui a pouco a maioria vai estar ultrapassando o 100. Então, fizemos toda uma avaliação de mercado, contratamos, inclusive, uma consultoria muito boa para nos apoiar nessa avaliação. Olhamos para dentro também, né? O que a gente tem, né, de reconhecimento, de boas experiências, né, de valor que a gente pode oferecer, né? O que a gente já fez até agora que nos credencia junto ao público para poder oferecer. Qual é a nossa vocação, né? O que a gente sabe fazer bem em razão da experiência, em razão do nosso propósito. Estudamos também aquilo que nós precisamos melhorar, né? Tecnologia, por exemplo. A gente percebeu, né, olhando para a tecnologia lá fora, que tecnologia para nós é absolutamente fundamental. Né? Não tem jeito de fazer previdência complementar sem um aparato tecnológico de primeiríssima, sem inteligência artificial, né, sem uma plataforma eletrônica. Então, assim, estamos fazendo um processo de transformação digital na Valia. A gente vai precisar de ter realmente os melhores sistemas, por mais que a gente não pode se descuidar do olho no olho, principalmente para o aposentado, né, para as pessoas que são menos familiarizadas com a tecnologia, mas a gente precisa de avaliar e de analisar dados numa quantidade gigantesca, né? A gente tem que fazer análises, né, tanto de previsão do futuro, quanto de mercado, de demanda, que exige e controle e redução de custo e eficiência, né? Tudo isso exige um aparato tecnológico que tem que ser de primeiríssima, né? Então, temos que ser vanguarda em tecnologia, temos que buscar essa tecnologia e estamos buscando para melhorar o atendimento, reduzir o custo, aumentar a eficiência, dar uma qualidade de serviço cada vez melhor para os nossos participantes, e é o que a gente pretende, a partir desse planejamento estratégico, buscar intensamente. A equipe toda está mobilizada, né, como nós trabalhamos por propósito, né, a equipe da Valia está muito entusiasmada com esse projeto,
né? E são as pessoas que fazem a diferença, né? São as pessoas que precisam entregar isso, né? Nada disso acontece sem ter gente querendo fazer, disposta a fazer. A tecnologia não produz nada sozinha, né? A tecnologia ela é produzida pelas pessoas e ela é utilizada pelas pessoas para oferecer melhores condições para os outros. Então, de nada adianta toda essa tecnologia se a gente não tiver uma equipe motivada, uma equipe com propósito, uma equipe unida, e isso, graças a Deus, nós temos, né? Para mim, o nosso forte são as pessoas, né? Então, assim, temos muito a melhorar em termos de tecnologia, em termos do desenho dos nossos planos, do produto que nós oferecemos, e estamos buscando essas melhorias, mas assim, o primeiro e mais importante passo é ter um time engajado, ter um time que trabalha por propósito, ter um time que quer fazer essa curva, que quer fazer essa diferença. Isso nós temos, e com esse time a gente vai de fato construir aí um futuro melhor para a Valia e principalmente para os nossos participantes. Muito bom. Lembrando que a Valia faz 50 anos esse ano, né? 50 anos administrando benefício. E aí, puxando um pouco para essa linha do fomento, né, do crescimento, o benefício, quando a gente fala em administrar benefício, é bom lembrar que aquela previdência, que é um benefício que a empresa oferece, é um investimento o melhor que tem. Porque você põe lá um dinheiro, a empresa dobra, né? Também dobra e ainda tem a rentabilidade do investimento. Mas além desse modelo de que é um benefício, tem o plano instituído, tem o plano setorial, como o Jarbas comentou, tem esse movimento de entes federativos que tem ocorrido e proporcionado um crescimento no setor, né? E aí falando um pouco desses planos, plano família, por exemplo, e esse plano corporativo que vem em seguida, né, para fornecedores, parceiros. Esse é um outro movimento importante que tem, na Valia mesmo, né, a gente tem visto como que tem crescido, né, Décio? O Prevaler tem 3 anos aí que nós lançamos com esse objetivo de alcançar as famílias, e tem muito mais por vir com essa visão que tem sido construída, né, com o apoio da ABRAP, com essa abertura para o corporativo. Como é que é o Prevaler, Décio, nessa visão? E aí depois, Jarbas, comenta também sobre essa visão desse movimento do corporativo, né, do plano família, e agora esse passo além que vai para o corporativo. O Prevaler, né, como a maioria de vocês que estão nos ouvindo deve saber, né, é o nosso plano destinado a atender as nossas famílias, né, os nossos familiares, parentes até 4º grau. Inclusive um convênio com a ABRAP que nos permitiu, né, criar esse arcabouço aí desse plano e oferecer isso aos nossos participantes. A gente rapidamente atingiu já o nível de 8.000 participantes, ele vem crescendo, ele é de 2019, com 3 anos nós já estamos com 8.000 participantes, temos planos de crescimento dos públicos atendidos e acreditamos muito na capacidade de crescimento desse plano, né? As nossas famílias, né, viam o conforto que a gente podia dar por ter um plano de aposentadoria, via os resultados da Valia, via a Valia distribuindo superávit e tal. Poxa, mas né, o meu pai, ou o meu irmão, ou a minha esposa tem a Valia para fazer a previdência complementar dele, mas eu não tenho. Então, obviamente que sem o copatrocínio das patrocinadoras, que nos ajuda muito a oferecer esse benefício, né? No caso do Plano Família, cada poupador ele é o protagonista, ele que tem que conquistar a sua poupança previdenciária, mas tirando aí os aportes de patrocinadora, ele tem a mesma gestão, ele tem a mesma transparência, ele tem a mesma seriedade na condução dos investimentos, os mesmos resultados, né? Com um valor de poupança bastante menor, o poupador já tem condição de acessar a opções muito mais elaboradas, muito mais complexas, né, de investimento que permitem, né, que eles tenham um retorno, uma rentabilidade com menor risco, bastante atrativa, né? A gente está sempre comparando com o mercado e a gente, né, tem demonstrado que esses resultados têm realmente sido superior à média de mercado, inclusive principalmente das abertas, mas a gente tem realmente oferecido um instrumento, né, uma ferramenta para que os nossos familiares
possam ter essa qualidade de serviços que a Valia presta aos seus próprios participantes. E estamos, feito eu falei, estudando, estamos discutindo com o nosso patrocinador a extensão disso, inclusive, a empregados de empresas terceiras. Em breve, eu espero ter notícias para a gente conversar sobre isso, mas os terceiros, os trabalhadores de empresas terceirizadas, eles são muito importantes no contexto das nossas patrocinadoras, contribuem muito para o desenvolvimento das nossas patrocinadoras, e a gente está buscando uma solução que permita que eles também possam ter acesso a esse plano, a essa forma de poupança previdenciária. E não vou adiantar muito, porque o assunto ainda não está concluído, mas para muito breve a gente espera estar voltando aqui para conversar com vocês sobre isso. Não, e o Plano Família, até então, né, ele tem sido muito usado para vários níveis de familiares, né, irmãos, sobrinhos, e muito também para investimento para o filho. Então, tem muito pai e mãe fazendo um plano para um filho pequeno, para que ele tenha um estudo, uma faculdade, um intercâmbio, ou até mesmo para ele aposentar lá na frente, já com investimento desde cedo. Tem bebezinho recém-nascido que o pai já vai lá e faz, no nosso caso lá, o Prevaler, né? Então, assim, nós que somos os pais, temos que assumir essa responsabilidade de já apoiar os filhos aí nesse tipo de investimento, e esse tipo de plano é um recurso para isso, né? Todos que puderem devem aproveitar. Jarbas, é esse caminho mesmo do plano entes federativos, plano família, corporativo? Não, sem dúvida. A gente acabou conseguindo aí, né? E a gente sempre usa também a Valia como um exemplo, né? Porque, na realidade, o que a gente quer, e no nosso planejamento estratégico, era a previdência complementar para todos. Essa foi a conclusão. Nós fizemos um ensaio lá, né, Décio? Fizemos um ensaio, como é que você sonha a previdência daqui a 10 anos? Tá bom assim, mas como é que você sonha daqui a 10 anos? Então, o que a gente quer? Todo mundo tem um plano de previdência. Isso é possível com iniciativas como essa, né? Da Valia, porque vai levar para o familiar. Agora, se correr tudo bem, vai levar também para os fornecedores, vai tornar isso possível. Sim. E é o senso de grupo, né? Eu falo assim, quando nós idealizamos a OAB Prévia em São Paulo, o pessoal falava, isso não vai dar certo. Falava, isso não vai dar certo. Porque, na realidade, tem banco que oferece, tem aquilo, tal. Mas a gente olhava lá, colegas que não acumulavam recurso. E a gente, quer dizer, oferecemos o plano, montamos o plano do zero. Eu fui um dos primeiros participantes, porque eu participava da concepção do plano, tá certo? E aí, na realidade, hoje nós temos 53 mil participantes e temos já 400 aposentados, que recebem o benefício. Tá certo? Quer dizer, então, o que é importante? Você consegue levar a mensagem, né? Porque você está vendo o que há de melhor, né, para o ser humano. Então, aqui você, com os entes federativos, com esse modelo corporativo, que vai ser possível você vincular todos aqueles. Cada vez mais você tem aqui uma questão de pertencimento, né? Aquilo que a Valia faz. O estagiário já é comprometido com o plano, porque o estagiário já está pensando em se tornar um funcionário da Valia. E o presidente do conselho também lá na ponta, e da patrocinadora também, não é, Décio? Isso faz o fomento. Está todo mundo vinculado nessa cadeia, que é uma cadeia voltada volta àquela questão, para benefício. Então, o instituído, o setorial, o corporativo, foram todos avanços que nos permitem ver a previdência complementar para todos. Paralelamente a isso, estamos trabalhando nesses arcabouços legais e tornar até mesmo obrigatório que o cidadão tenha, que é para protegê-lo. Sim. É uma norma para proteger o indivíduo, para proteção dele mesmo e dos seus dependentes. Então, a gente assim, vê com muito otimismo essas iniciativas e dá trabalho, né, Décio? Dá trabalho, eu imagino, né? Dá trabalho. Mas o prazer que dá, né? Porque eu costumo dizer, nesse maior momento, ainda. nesse momento nós estamos aqui, eu tenho duas coisas que estão acontecendo lá na Valia. Alguém está requerendo um benefício, depois de 30 e poucos anos, 40 anos, e alguém está entrando num plano com esperança para daqui 30 e poucos anos. Quer dizer, acreditando nisso e que se torna realidade. Então, isso aqui é uma cadeia, realmente, né? São fios que vinculam essas pessoas e estão todas no mesmo. Então, ente federativo foi importante, as prefeituras, corporativo, já temos no ar. Quer dizer, as entidades precisam abraçar cada vez mais, porque esse negócio nosso, ele é um negócio de escala. Quanto mais gente você tiver, melhor vai ser para todo mundo.
Esse negócio, todo mundo... Então, quanto mais gente você vai trazendo para o plano, é o que eu falo. Você toca com 10 mil, você toca com 20 mil, com 30 mil, 40 mil participantes, 50 mil, cada vez mais pessoas. E aí essa corrente se torna mais barata, melhor rentabilidade. Um outro ponto também importante que eu não falei aqui, né? Tem tanta coisa, né? Mas, bom, vamos lá. É a questão do diferimento tributário. Durante a fase da acumulação, não tem tributação nenhuma, não existe isso. No segmento financeiro, não existe. Então, o cidadão, durante a fase da acumulação, está uma diferença. Eu estou falando do Ministério da Previdência, se acessar lá. A rentabilidade de entidade, por exemplo, como a Valia, ao longo de 10 anos, deu 50% a mais do que outros investimentos. Ou seja, o cidadão acumulou um recurso e ele teve o melhor negócio possível, né? Digamos assim, no mercado financeiro, com segurança, transparência, porque ele acessa lá a hora que ele quiser para ver como é que está. Se surge um problema, faz parte da relação, a gente resolve. Então, nesse sentido, é muito importante também. Então, a gente está muito otimista, né? E a Valia é uma entidade assim que a gente usa como exemplo, né? Exemplo que, na realidade, puxa, né? O exemplo arrasta, né? É o que a gente fala, né? O exemplo arrasta. Então, temos muitas entidades que vão no caminho que a Valia já vai traçando, né? Muito importante. Muito bom. O papo tá bom, poderíamos ficar aqui mais tempo, né? Assim, o assunto não falta, né? Mas estamos chegando no final, nós já ultrapassamos aí uma hora, né, de bate-papo. Queria mais uma vez agradecer Jarbas e Edécio pela participação, acho que foi muito rico. Tudo que foi falado aqui, né, traz muito ânimo aí, uma boa expectativa para cada um de nós, para o setor, para as famílias. Então, certamente virão novidades aí muito boas para todo mundo. Deixa eu ir para palavras finais, agradecimentos, e conte com a Valia nessa parceria aí sempre, né, Jarbas? Então, Daniel, Edécio, para nós é uma satisfação enorme vir aqui, né? A gente fala lá, eu sou nascido em Votuporanga, no interior de São Paulo, e quem corre por gosto não cansa, né? Então, quer dizer, mas eu costumo dizer o seguinte, né? Eu falo que nós somos bafejados pela sorte, porque a gente está numa atividade muito nobre. A gente trabalha para entregar benefícios para as outras pessoas, para a pessoa que você não conhece. E, às vezes, o participante, como eu disse, faz a contratação confiando e fala, se acontecer alguma coisa comigo, vai ter lá o meu plano lá na Valia. Não é isso? Então, quer dizer, isso aí realmente nos enobrece. E também porque a gente está na proteção da dignidade do indivíduo. Validez, velhice, idade avançada ou morte, quem vai proteger? É que torna a vida digna. Então, esse modelo nosso de seguridade e proteção na ordem social, ele é fundamental. Então, nós só vamos descansar mesmo a hora que a gente conseguir que todo mundo tenha o plano de previdência. Esse é o nosso objetivo. Então, estão de parabéns. Quer dizer, mesmo essa iniciativa aqui é fantástica, né? Essa iniciativa é fantástica, da gente ter, né, oportunidade de a gente conversar e tal. E o nosso segmento, que acima de tudo, ele é um segmento, como colocou o Edécio aqui, né? Ele é humano, né? Ele é humano. Então, mais uma vez, parabéns, viu, Edécio? Muito obrigado. Transmita lá um parabéns para todo mundo lá, porque realmente a Valia é uma entidade de ponta e que é um exemplo para nós e nos motiva. Porque a gente leva os números da Valia e fala que é possível. Não é isso? É possível. Porque é a arte de fazer isso se realizar. Então, muito obrigado. A gente ficaria aqui, realmente, a conversa é tão boa que a gente ficaria aqui, né? Então, mas nem tem o tempo, né? Obrigado, muito obrigado, viu, Daniel? Obrigado, Edécio. Obrigado. Bom, eu queria primeiro reiterar os nossos agradecimentos que eu fiz aí no início, à pessoa do Jarbas, né, que realmente abrilhantou aqui a nossa conversa, foi muito importante para nós, trouxe né, palavras de incentivo, né, que nos fortalecem para a gente seguir na nossa caminhada. Jarbas, muito obrigado, foi muito boa essa conversa com você. E eu queria me dirigir agora aos nossos participantes com dois pontos que eu acho extremamente relevantes. O primeiro é aquele que não está recebendo o benefício ainda, aquele que está na fase de acumulação, né? É muito importante que as pessoas entendam que eles são os protagonistas da sua própria história, né? Eles precisam assumir, né, a liderança do seu processo de formação de uma poupança previdenciária, né? A gente não pode se iludir em relação à previdência oficial. Os números são muito claros, né? O Jarbas citou alguns, né? Daqui a pouco você vai ter 1,6 pessoas contribuindo para cada um recebendo, né? Não é possível manter o nível atual
de benefício, que já é baixo, né? Como o Jarbas falou, é menos de 2 salários mínimos, a média, num ambiente onde você tenha 1,5 trabalhador contribuindo para 1 recebendo. Então, assim, cada um de nós precisamos de assumir o controle do nosso futuro, né? Assumir a importância, né, da gente construir uma poupança de longo prazo, construir uma renda complementar para quando a gente estiver com a nossa capacidade de trabalho reduzida. Esse momento vai chegar, né? É questão de tempo, vai chegar, nós vamos precisar. E se cada um de nós não assumirmos o controle das nossas vidas, delegar isso para outros, né, a Valia está aqui para ajudar. Ela oferece as melhores ferramentas, as melhores opções de investimento, né, o atendimento que as pessoas precisam, mas a decisão é da pessoa, né? Quem vai contribuir é cada um dos participantes da Valia. Então, é muito importante que cada um entenda a sua responsabilidade nesse processo. E segundo, convidar vocês, quem não tiver ainda, para ir no nosso Valia Verso, né? Na nossa plataforma de educação financeira. Nós temos lá jogos, simulações, conteúdo técnico, trilhas de treinamento, né? Vocês poderão se instruir, vocês entenderão com muito mais clareza esse papel de vocês, tendo um nível de educação financeira mais elevado. Faz muita diferença na vida das pessoas, aqueles que têm um domínio maior das suas finanças pessoais, daqueles que não têm. Isso faz muita... O Jarbas citou o exemplo aqui de pessoas que ganham R$3.000 e conseguem poupar e conseguem ter uma vida mais confortável do que pessoas que ganham 10 mil, mas que não têm o controle, não têm a gestão financeira. E isso se aprende, isso é educação. A gente precisa investir e a Valia está oferecendo gratuitamente numa plataforma 100% digital, com muito recurso, né? Uma ferramenta de educação financeira, né, que a gente convida vocês para que vocês exerçam esse papel de protagonistas que eu falei antes, para vocês se formarem, se prepararem para exercer. Então, fica o convite e o nosso agradecimento a vocês por ter investido esse tempo conosco. E, mais uma vez, Jarbas, muito obrigado. Daniel, muito obrigado. Obrigado, pessoal, e até a próxima.